E aí, rapaziada, bom dia, dentro do possível aí, né? Bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Quem puder compartilhar, se inscrever, deixar o like. Mais uma semana frustrante, né? Que começa para nós, torcedores do Vasco. E parece que era... Ontem eu estava assistindo o jogo, galera. E em momento algum eu tinha certeza que o Vasco venceria. Uma sensação ruim. Você imagina sempre que vai acontecer o pior, né? O torcedor do Vasco nunca fica tranquilo. Ainda mais com o Fernando Diniz como treinador. Galera, eu continuo com a minha convicção. Espero estar errado, mas com o Fernando Diniz o Vasco tem grande chance de ser rebaixado. Ah, Rodrigo, por quê? Porque assim, os jogadores, eles ficam com medo de errar. Os jogadores ficam com medo de errar, tomar bronca, tomar aqueles esporros. Não sabe se pode ter retaliação e sair do time. Você vê que muitos jogadores somem do time. Estavam jogando, daqui a pouco não são mais escalados. Então, por exemplo, aquela hora de ontem, do primeiro gol do Ceará, o Léo Jardim, ele tem corpo, gente, ele tem moral para dar um bico naquela bola. Ah, foi culpa do Matheus Carvalho, foi culpa do Cocão, mas cara, quem joga pelada, sabe? O Léo Jardim tocou no fogo para ele ali. O Léo Jardim tinha todo o espaço, tinha livre, dá um bicão, joga a bola para frente. Tá 1-0 Vasco, o Vasco está ganhando, para que arriscar? Entendeu? Esses pontos vão fazer falta. Olha a sequência que o Vasco tem agora. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia. E o preocupante, o Vasco não vence em São Januário. Desde maio que o Vasco não vence em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. E aí, galera? O que esperar? Assim, é frustrante pra gente. Pô, muita gente não deve ter conseguido dormir direito. Outros podem ter dormido, também o nego já largou. Mas a maioria deve ter ficado remoendo aquele lance, o último lance do PH. Eu não sei se vocês perceberam, quando o Vasco tomou o empate, o Vasco tentou sair rápido com o Paulo Henrique. Como a zaga do Ceará estava postada, com menos um jogador. Aí aquele lançamento que deram lá para o cara, a zaga do Vasco completamente perdida. O Puma perdido assim na lateral. Os dois zagueiros, eu não sei se estão perdidos, se é descompromisso, se já largaram. Se acharam que já tinha vencido. Pô, aquela hora ali é a hora que tem que ter mais atenção no jogo, gente. Por quê? Porque não tem como recuperar. Tomou gol, já era. Como aconteceu. E o PH, gente, eu ainda vou passar um pouco o pano para ele. Porque muitos jogos aí que o Vasco ganhou, que o Vasco empatou, tivemos a participação do PH. Agora, o que faz o Ryan até o final do jogo? O que faz o Verratti até o final do jogo? Aí o Vasco ficou com o David, com o Andrés Gomes, com o Ryan, com o Verratti. Não tinha mais substituição. Mas no mínimo esses caras tinham que voltar, cara. Ajudar na marcação. Do jogo de ontem eu salvo aí o Coutinho, que vem subindo de produção. O Nuno, que jogou bem. Agora, o Fernando Diniz precisa tomar um jeito, gente. Os times já sabem jogar contra ele. Não foi só o lance que o Vasco tomou o gol. Foram vários lances. Os caras em cima pressionando a saída de bola. Ou muda um pouco, ou a gente vai sofrer até o final do campeonato. Outra coisa que eu sempre bati aqui. Por que o Andrés Gomes não entra? Ficou vários jogos sem entrar. O cara entrou pela esquerda ontem, jogou bem. E ele é ponta direita, tá, gente? Na primeira oportunidade que ele teve na posição dele com o ponto direito, ele deu assistência pro gol do Cuesta.
Então, assim, não tem muito que a gente falar. Aí homenagear o Coutinho, né? Com 100 jogos, infelizmente quase que ele fez o segundo gol, ia ficar muito legal. Fez o primeiro de falta, ia fazer um gol de cabeça, no dia que ele estava comemorando 100 jogos. Assim, tudo acontece com o Vasco. E o Verratti, galera? Vou falar do Verratti. O único lance que ele teve a chance, chutou, o goleiro defendeu. Assim, eu acho que no final o Vasco se afobou muito, não tinha necessidade de fazer aquela trocação que fez, mas também o time estava com 4 atacantes. Nesse aí eu não posso nem culpar o Diniz, porque ele colocou o time para vencer o jogo. E aí quando fez 2-1 ele tirou o Nuno, tirou o Coutinho, botou o Paulinho e botou o Lucas Oliveira. Aí o Vasco ficou com Lucas Oliveira, Paulinho, vamos lá, Lucas Oliveira, Paulinho, Cuesta, Robert Renan, Paulo Henrique, Puma. Aí como é que naquele lance só tinham 2 ali, 3? Tinha que estar todo mundo, gente. Todo mundo ligado. Tá acabando o jogo. É bico pro alto. Faz falta. Qualquer coisa. Parabéns pro treinador do Ceará, o Léo Condé. Foi para cima. Viu que ninguém mais confia. Ninguém confia no time do Vasco. Aperta um pouco que eles soltam. E foi o que aconteceu. Infelizmente, Paulo Henrique se enrolou todo ali. Acho que ele ficou com medo de fazer pênalti. Era o último homem, mas também não pode ele ser o último homem ali. Um a mais, ganhando o jogo. O time tinha que estar postado ali, fechadinho, como o Ceará fez quando o Vasco tentou fazer alguma coisa no último lance do jogo. Time postadinho, todo mundo ali atrás. Esse negócio de marcação alta do Fernando Diniz, às vezes complica. Agora, ou a gente perde por vitória com um a mais, a gente cede o empate para o Ceará com um a mais dentro de casa. E aí, qual a expectativa para Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia? Eu, sinceramente, o Matheus Carvalho muito mal, apesar de que eu compartilho a falha do primeiro gol mais com o Léo Jardim do que com ele, porque o Léo Jardim estava com a bola limpa para dar uns bicos para frente, e dane-se se o Fernando Diniz reclamasse. Queria ver se o Fernando Diniz fosse reclamar com o Léo Jardim, qual seria a reação da torcida. Mas agora é juntar os cacos aí e vai ser sofrimento até o final, galera. Faltam 22 pontos para os 45. São 7 vitórias e um empate. Para um time que ganhou 6 jogos em 23, ganhar 7, acho que em 14 ou 15 é complicado. Galera, um abraço aí, boa semana a todo mundo.